Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos então começar a nossa segunda aula de Direito Tributário. E na aula de hoje vamos falar sobre classificação dos tributos, espécies de tributos e natureza dos tributos, natureza jurídica específica dos tributos. Começando então pela classificação dos tributos. Eu trouxe para vocês, a doutrina apresenta uma divergência muito grande uma diversidade muito grande de classificação. Então eu elenquei aí essas 5 classificações, quanto à espécie, ao exercício da competência impositiva, quanto às finalidades, a vinculação do fato gerador à atividade estatal e a destinação do produto da arrecadação. Vamos então passar por isso. Bom, quanto às espécies, vocês já devem estar cansados de saber, né? Mas eu tenho a obrigação de apresentar para vocês a teoria tripartite de tributos, né? Dos tributos. Essa teoria, ela tem um fundamento legal no artigo 5º do Código Tributário Nacional, que diz que tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Não obstante já houvesse naquela época empréstimos compulsórios, contribuições especiais, essas outras que hoje a gente entende como espécie tributária eram classificadas ou como impostos ou como taxas. Então, basicamente, a teoria tripartite ela encontra amparo no artigo 5º do Código Tributário Nacional. Então, essas são as 3 espécies tributárias para o CTN: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Na segunda parte da aula, a gente vai ver cada uma dessas espécies. Porém, o STF, ao analisar a recepção do artigo 5º do CTN, já falamos sobre a recepção do CTN na aula passada, ele identificou que, na verdade, existem 5 espécies de tributos. Ou seja, além dos impostos, taxas e contribuições de melhoria, nós temos os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais, previstas, respectivamente, nos artigos 148 e 149 da Constituição. Então, alguém pode falar para mim: Marina, trouxeram vadimécum hoje? Se vocês pegarem o artigo 145 da Constituição, vocês irão ver que o artigo 145, ele diz: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: 1. Impostos. 2. Taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Então, impostos, taxas. 3. Contribuição de melhoria decorrente de obra pública. Vejam que o artigo 145... vocês conseguiram me acompanhar a leitura? Como os slides vão ficar disponibilizados, não precisa anotar slide, tá? Percebam que da leitura do artigo 145 da Constituição, nós só conseguimos vislumbrar 3 espécies tributárias. Então, será que o STF julgou corretamente que, na verdade, existem 5 ao invés de 3? Percebam que são 3 porque o artigo fala que compete à União, aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal. Empréstimo compulsório é competência exclusiva da União, tá? Contribuições especiais, artigo 149, também competência exclusiva da União. Logo, o fato do 145 prever apenas 3 espécies não descaracteriza a natureza tributária de espécie autônoma dos empréstimos compulsórios e das contribuições especiais. O que eu estou querendo dizer para vocês que a topografia da Constituição, do artigo 145, não serve para justificar a teoria tripartite, já que o artigo 149
148 empréstimo compulsório e 149 contribuições especiais de competências exclusivas da União também versam sobre essas espécies tributárias. Captaram? Isso? Ficou claro? Alguma dúvida? Então, o STF, ao interpretar a Constituição Federal e ao vislumbrar, ao checar a recepção ou não do artigo 5º, ele chegou à conclusão de que existem, na verdade, 5 espécies de tributo. A súmula 418 do STF, que trata dos empréstimos compulsórios, eu vou abordar adequadamente mais na frente, quando tratar dessas espécies de tributos. Posteriormente, com a alteração dada por uma emenda constitucional que acrescentou o artigo 149-A ao texto constitucional, que prevê especificamente a contribuição de iluminação pública, chamada de CIP ou de COSIP, a doutrina que identifica essa como uma 6ª espécie tributária, que seria a teoria hexapartida. O que interessa para a gente? Saber que o CTN identificou apenas 3 espécies tributárias, teoria tripartite, e saber que a Constituição Federal e o STF entendem que existem 5 espécies tributárias, teoria pentapartida. Por que o penta? Lembrem-se que o Brasil é pentacampeão, né? Foi pentacampeão quando ganhou as 5 Copas. Então, penta vem de 5. Seguindo em frente. Bom, quanto à competência impositiva, quando eu falo competência impositiva, eu estou falando da competência para instituir um determinado tributo. Nós temos os chamados tributos federais, né? Então, são competências exclusivas da União, os impostos federais, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais, exceto as contribuições previdenciárias dos servidores públicos estaduais e municipais. E aqui eu faço um pequeno parênteses, né? Porque vocês sabem que existem aquela pessoa que é o empregado, trabalhador regido pela CLT. Essa pessoa regida pela CLT, qual o regime previdenciário a qual ela está vinculada? Ao regime geral do INSS. Se a pessoa é servidora pública concursada, qual regime previdenciário ela vai estar vinculada? Ao regime próprio dos servidores públicos, certo? O regime próprio dos servidores públicos, ele tem da União, dos servidores públicos federais, regime próprio estadual, então cada estado vai implementar o seu sistema, o seu regime previdenciário para acobertar os servidores públicos estaduais e os municipais. O município que eu não tiver, automaticamente vai para o INSS. Então, quando eu digo contribuição previdenciária dos servidores públicos estaduais e municipais, quem tem a competência para instituir essa contribuição previdenciária vai ser o estado ou o município respectivo daquele servidor. Então, entenda, quando eu falo de contribuição previdenciária, tanto pode ser a do INSS como a do estatutário, do servidor público estatutário. Além da competência exclusiva, ou seja, só a União detém esse poder de instituir tais tributos. É exclusiva porque ela é indelegável, tá? Temos também a competência concorrente. Alguns tributos que a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal, eles podem instituir concorrentemente, que são as taxas e as contribuições de melhoria. Certo? Então, tributos federais são esses tributos aqui. Não pensem que é pouca coisa. As contribuições especiais são um mundo à parte, tá? Além dos impostos federais, que são bem maiores que os impostos estaduais. Bom, tributos estaduais. Nós temos os tributos de competência exclusiva dos estados e do Distrito Federal, impostos estaduais, ou seja, só quem pode instituir PVA, ITCMD e o ICMS são os estados e o Distrito Federal. E nós temos tributos estaduais de competência concorrente, taxas e contribuição de melhoria.
O que vocês precisam guardar? Taxas e contribuições de melhoria, todos os quatro entes podem instituir. Impostos, aqueles discriminados para cada ente pela Constituição Federal, certo? E os tributos municipais e Distrito Federal, por que o Distrito Federal está aqui duas vezes? Porque em termos tributários ele vai cumular competência de estados e municípios. Competência exclusiva dos municípios e Distrito Federal, nós temos os impostos municipais, artigo 156 da Constituição, e a contribuição de iluminação pública, CIP ou COSIP, que está no artigo 149A da Constituição. Competência concorrente, taxas e contribuição de melhoria. Bom, o Distrito Federal, como eu falei para vocês, ele tem essa competência cumulativa de instituir tributos estaduais e municipais. E o artigo 147 fala: compete à União e território federal os impostos estaduais, e se o território não for dividido em municípios, cumulativamente os impostos municipais. Vocês conseguem compreender isso? Essa afirmação? Atualmente nós não temos território federal, certo? Mas se tivéssemos, hipoteticamente falando, ele poderia ser um território federal dividido em municípios. E aí, se o território federal for dividido em municípios, os tributos municipais competem a quem? À União ou aos municípios? Tributos municipais competem aos municípios. Se o território federal não for dividido em municípios, a quem compete os tributos municipais? A União também. Então vamos reler isso aqui. Competem à União em território federal os impostos estaduais, e se o território não tiver municípios, cumulativamente os impostos municipais. Todo mundo entendeu? Gente, isso daqui costuma cair em provinha primeira fase, tá? A OAB ama essas coisinhas. E ao Distrito Federal cabem os impostos municipais, tá? Então eles detêm essa competência estadual e municipal. Seguindo. Terceira classificação. Quanto à finalidade, qual é a finalidade que o poder público tem ao instituir determinado tributo? Nós temos ao menos 3 finalidades possíveis. Finalidade fiscal. O que isso quer dizer? Eu preciso de dinheiro. Eu preciso arrecadar dinheiro, eu preciso abastecer os cofres públicos de dinheiro. Se a função preponderante, quando eu uso o termo advérbio preponderante, eu estou querendo dizer que determinado tributo pode ter outras funções além da função fiscal. Só que a função mais importante é de encher os cofres públicos de dinheiro, tá? Então, finalidade fiscal. O objetivo preponderante é a arrecadação de recursos tributários. Finalidade extrafiscal. Aqui, quando é instituído tal tributo com essa finalidade, a intenção não é de abastecer de dinheiro os cofres públicos. A intenção é regular o mercado, interferir no mercado. Então, por exemplo, os brasileiros há uns anos atrás, antes da crise, eles cada ano aumentavam o número de importações. Quando a gente importa, a gente está mandando dinheiro para fora do país, o que não é interessante para o Brasil. O governo brasileiro, o governo federal, ele tem algum tributo que o ajuda na regulação do mercado? Sim. Tem o imposto de importação, por exemplo, tem o IOF. Então, o que o governo faz? Ele aumenta a alíquota rapidamente para que os consumidores deixem de comprar lá fora e passem a comprar no mercado interno. Há uma interferência direta aí na economia. Então, alguns tributos têm essa finalidade
de regulação de mercado, de estimular determinados comportamentos do consumidor, do mesmo jeito de desestimular determinados comportamentos. Então, se o Ministério da Saúde entende que o tabaco, o cigarro, afeta a saúde e gera um grande custo para o Sistema Único de Saúde, para o SUS, qual é o recadinho que ele vai mandar para o governo federal? Aumentem os tributos extrafiscais que incidem sobre os cigarros. Captaram? Vamos em frente. E a terceira finalidade é a finalidade parafiscal. O que significa o prefixo para? Então veja, ó, fiscal, ganhar dinheiro, para. O que significa esse para? Paralelo, ao lado de. Então alguém que tem a finalidade de arrecadar dinheiro pode instituir esse tributo com essa finalidade, tributos com essa finalidade. Pensando em termos de administração pública, nós temos os órgãos que compõem a administração direta de arrecadação de tributos, exemplo, Receita Federal, exemplo, Secretarias de Fazenda dos Estados, Secretaria de Finanças dos municípios, órgãos diretos. Mas ao lado da administração direta, nós temos quem? A administração indireta. Essa administração é formada por fundações, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas. Então, a Constituição, para auxiliar, por exemplo, no trabalho de fiscalização do exercício profissional, permite que sejam constituídos conselhos de fiscalização profissional. Querem um exemplo? Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Contabilidade. Esses conselhos precisam regular, precisam fiscalizar os respectivos exercícios profissionais. Então, eles vão auxiliar a administração direta nessa função dada, em alguns momentos, diretamente pela Constituição Federal. Só que para eles fiscalizarem, eles precisam de quê? Arrecadar. Eles precisam de dinheiro para se manter. Então, a anuidade que os médicos pagam tem natureza tributária, tá? E é um tributo com a finalidade parafiscal, certo? Então, são aqueles em que o Estado, não o Estado membro, tá? O ente tributante delega a capacidade tributária ativa a arrecadar e fiscalizar. Tem como objetivo a arrecadação de recursos para o custeio de atividades que o Estado desenvolve por meio de entidades específicas, entidades parafiscais. Marina, que raio é essa capacidade tributária ativa? Anotem aí no caderninho de vocês. Competência tributária versus capacidade tributária ativa. Competência tributária versus capacidade tributária ativa. Embaixo de competência tributária, coloquem criar tributos. Criar tributos. Embaixo de capacidade tributária ativa, coloquem arrecadar e fiscalizar. Embaixo de capacidade tributária ativa, coloquem arrecadar e fiscalizar. Voltando para a competência. A competência tributária, ela é indelegável, então coloquem indelegável. Competência tributária é indelegável. E a capacidade tributária ativa? Delegável. Então, deixa eu esperar vocês acabarem de anotar. Então, acompanhe o raciocínio. Existe um tributo, né? Que é uma contribuição, que são as anuidades que a gente paga para os conselhos federais, né, de fiscalização,
para os conselhos profissionais de fiscalização, que são contribuições profissionais. A natureza jurídica específica é de contribuição profissional. Quem é que vai criar, quem é que vai instituir esse tributo? Que é, como a contribuição profissional está prevista no artigo 149 da Constituição, competência exclusiva da União. Então, quando eu falo criar um tributo, eu estou dizendo o quê? Editar uma lei, tá? Que preveja a instituição daquele tributo no mundo jurídico. Conseguem me acompanhar? A União pode delegar CFM. Olha, eu delego para você a possibilidade de criar o tributo. Não, porque só é tributo se for instituído por lei. Quem é o poder legislativo da União Federal? Congresso Nacional. Então, esse tributo tem que ser criado por uma lei editada pelo Congresso Nacional. Ok? E essa possibilidade é indelegável. A União não pode delegar. Capacidade tributária ativa. O que significa isso? Significa capacidade para arrecadar e para fiscalizar. Marina, não estou entendendo. Vejam só, a lei cria o tributo. E aí, a administração tributária tem que criar meios para fazer o lançamento tributário, certo? Para fazer a arrecadação desse tributo. Essa arrecadação do tributo e essa capacidade de fiscalização, se o tributo foi adequadamente arrecadado, pode ser delegada, não precisa de ser da União. Então, para a União é interessante delegar a capacidade de arrecadar e fiscalizar o tributo quando for estratégico para ela essa delegação. Então, a capacidade tributária ativa, ela é sim delegável. Então, a União pega e diz: Conselho Federal de Medicina, eu delego a você a capacidade de arrecadar essa contribuição profissional, bem como de fiscalizar essa arrecadação. Certo? Tranquilo? Alguma dúvida? Vamos em frente. Então, antes da criação da Receita Federal do Brasil, a gente tinha que o INSS, ele detinha, além da questão de conceder benefícios tributários, o INSS antigamente ele detinha essa capacidade tributária ativa, tá, de arrecadar e fiscalizar as contribuições previdenciárias. Porém, com a criação da Receita Federal do Brasil, a Receita Federal pegou de volta essa capacidade tributária ativa em relação às contribuições previdenciárias. Ok? Então, o exemplo seria conselhos profissionais. Marina, você falou dos conselhos profissionais, por que você não falou da OAB? Porque o STF diz que a OAB é uma autarquia sui generis e que, portanto, a cobrança que ela faz, a natureza jurídica da anuidade que ela cobra, não tem natureza jurídica de contribuição profissional, certo? Porque ela recebeu a OAB, diferente dos outros conselhos, ela recebeu finalidades específicas da Constituição, que diz: olha, OAB, você também vai ajudar os outros entes a fiscalizar os direitos fundamentais, se eles estão sendo cumpridos ou descumpridos, auxiliar na questão da legitimidade democrática e por aí vai, enquanto outros conselhos não receberam tais atribuições, certo? Vamos em frente. Seguindo a questão, a quarta classificação de tributos. Nós temos a classificação quanto à vinculação da hipótese de incidência à atividade estatal. Como eu conversei com vocês já lá na aula passada, a hipótese de incidência ela está prevista onde?
Na lei. Então, a lei vai dizer que determinado fato da vida real vai passar a incidir tributos, hipótese de incidência tributária, certo? Quando essa hipótese de incidência tributária for vinculada a uma contraprestação do Estado, for vinculada ao exercício de uma atividade estatal em prol dos contribuintes, a gente diz que tal tributo é um tributo vinculado. Vinculado a quê? A hipótese de incidência está vinculada a uma prestação do Estado, tá? São exemplos de tributos vinculados: taxas e contribuições de melhoria. Então, por exemplo, eu pago a taxa judiciária, certo? Eu pago a taxa judiciária prevista na Constituição. Quando eu pago a taxa, eu vou receber o que em troca? O serviço jurisdicional, certo? Então, eu estou recebendo algo em troca quando eu pago essa taxa. Contribuição de melhoria. A hipótese de incidência da contribuição de melhoria é valorização imobiliária em decorrência de obra pública. Então, eu vou pagar a contribuição de melhoria porque o meu imóvel foi valorizado em decorrência de uma obra pública. Então, no primeiro caso, eu tenho a prestação de serviço jurisdicional. No segundo caso, eu tenho a realização de uma obra pública. Vocês concordam que nos dois casos o Estado fez algo para o contribuinte? Concordam? Não entendeu? Não entendeu? Quando eu falar de impostos, eu acho que vai ficar mais claro para você, tá? Então, quando o contribuinte, a hipótese de incidência do tributo, vocês entendem quando eu falo hipótese de incidência? Entende? Então, quando a hipótese de incidência prevê uma prestação, uma atuação do Estado a meu favor, por isso que eu vou pagar o tributo, a gente chama que esse tributo é contraprestacional. Eu estou pagando algo em troca de uma prestação do Estado. Então, aqui o Estado vai ter que fazer alguma coisa para mim. Por isso que eu estou pagando esse tributo. Diferentemente do tributo não vinculado. Por que eu pago o tributo? O Estado vai fazer alguma coisa em troca para mim? Não especificamente. Aqui comigo. Não especificamente. Quer um exemplo? Imposto sobre propriedade e veículo automotor. Bom, eu tenho carro, eu sou proprietária de um carro. Isso é a hipótese de incidência do IPVA. Pelo simples fato de eu ser proprietária de um carro, eu vou ter que pagar tributo. E qual a contraprestação do Estado? A princípio, nada, porque é um imposto, certo? Na prática, né? Nenhuma. Na prática, então, é nenhuma mesmo. Então, vejam. Eu vou pagar imposto de renda se eu oferir renda. O Estado tem que me dar alguma coisa para eu pagar? Não. Se eu trabalhar na iniciativa privada, então, aí é que o Estado não faz nada mesmo. Então, os tributos não vinculados são aqueles cuja hipótese de incidência independe de qualquer atividade estatal. Então, a hipótese de qual é o fato da vida em que vai incidir o tributo? Ou seja, qual é a hipótese de incidência? Eu vou olhar para o contribuinte, o que ele tem, o que ele ganha, o que ele fez, transferiu imóvel, transferiu móvel, tá? Enquanto o tributo vinculado, eu vou esperar essa contraprestação do Estado. Todo mundo entendeu? Podemos seguir? Então, vejam, quais são os exemplos de tributos não vinculados? Impostos. Exemplos de tributos vinculados: taxas e contribuição de melhoria. Marina, e os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais? Podem ser as duas coisas. Então, essa classificação aqui
não interessa, não se aplica para empréstimos compulsórios e contribuições especiais, ok? Se vocês quiserem anotar essa informação no caderno, eu deixo, prometo que não vou segurar a caneta de ninguém, tá? Porque vai com uma questão de concurso, coloca que os empréstimos compulsórios são tributos vinculados a uma atividade estatal? Não. A gente vai já, quando eu apresentar para vocês os empréstimos compulsórios, vocês irão ver que ele pode ter qualquer fato gerador, ok? Podemos seguir em frente? A última classificação. Gente, eu vou precisar dessas classificações aqui, tá? Para que vocês entendam mais na frente. Classificação. Quanto ao destino do produto da arrecadação. O que vocês entendem como produto da arrecadação? Foi instituído um tributo, a administração tributária arrecadou o dinheiro, aquele dinheiro vai para onde? Qual o destino daquele recurso tributário, daquela receita tributária? Então, produto da arrecadação é receita tributária. Quanto ao destino da receita tributária, do produto da arrecadação de tributos, nós temos os tributos finalísticos e os tributos não finalísticos. Tributos finalísticos ou de arrecadação vinculada. Eu prefiro usar o termo finalístico, não finalístico, porque de arrecadação vinculada parece com o slide anterior. Hipótese de incidência vinculada à atividade estatal. Ok? Então, como assim a arrecadação vinculada? Então, imagine a seguinte situação. Eu estou pagando uma contribuição previdenciária. A contribuição previdenciária é uma contribuição social da espécie, já está até ali, é uma contribuição social. Isso quer dizer que quando o ente tributante, no caso a União, vai criar empréstimos compulsórios ou contribuições especiais, especificamente falando das contribuições sociais, o dinheiro arrecadado já tem uma finalidade específica. Contribuição social, finalidade, financiamento da Seguridade Social. Certo? Então, essas duas espécies de tributos é como se quando o contribuinte pagasse, o dinheiro fosse carimbado. Isso aqui vai para tal lugar. Não quero polemizar a aula, tá? Mas eu sugiro que vocês depois pesquisem acerca da DRU ou DRU. O que é a DRU? Desvinculação da receita da União. Tributos que recebem um carimbo para ir para uma finalidade específica, Seguridade Social, Previdência, Assistência e Saúde, eles podem X% ser desviados. Mas vamos usar o termo que eles usam, né? Desvinculados. Ok? Há divergência sobre a constitucionalidade da DRU. Eu acho que vocês já sacaram, né, qual o que eu penso, mas o que o STF pensa, que é o que vocês precisam saber, é que quando foi julgada que seria constitucional. Vai, com agora a PEC lá do Temer, que já virou emenda constitucional do teto dos gastos, esse assunto vai provavelmente aparecer novamente sobre a Constituição diz que o dinheiro é carimbado e vai para um fim específico. Por que o poder público vai lá e desvincula, para a gente usar o termo que eles utilizaram, certo? É constitucional ou não? Então esse tema provavelmente vai voltar. Então, empréstimos compulsórios e contribuições sociais têm um destino específico, o dinheiro deles tem uma finalidade, tem um destino específico, certo? Por isso que a arrecadação é vinculada para um destino específico, certo? Tributos não finalísticos ou de arrecadação não vinculada, ou seja, quando eu pago esse tributo, ele tem que seguir um caminho específico?
Não necessariamente. Quais são esses tributos? Nós temos impostos, taxas e contribuição de melhoria. Produto da arrecadação pode ser livremente utilizado em qualquer despesa estatal. É por isso que naqueles programas jornalísticos, que os jornalistas sempre fazem uma via esburacada. Aí vai entrevistar. O que você acha dessa via esburacada? Eu acho absurdo, porque eu pago meu IPVA todo ano. Mas o IPVA é um imposto e o imposto é um tributo não finalístico. Quando eu pago, o ente tributante pode gastar aonde ele entender. Tá? Quando eu falar de impostos, eu vou apresentar para vocês as 4 situações em que a Constituição permite a vinculação da receita dos impostos, tá? Mas é muito específico para a saúde, para a educação, vocês já devem ter ouvido falar. O que eu quero que vocês captem aqui é que é errado quando o entrevistado fala isso, tá? Então, se vocês forem entrevistados, o que vocês vão dizer? Eu pago CID combustível toda vez que eu encho o tanque do meu carro. Então, essa via aqui não poderia estar esburacada. CID combustível é uma contribuição especial, logo tem a finalidade, é um tributo não finalístico. Captaram? Hã? Nós vamos falar sobre o pedágio, porque ele tem natureza jurídica de taxa. Ao menos o selo pedágio de antigamente, o STF diz que ele, a natureza jurídica era de taxa. Então, se é taxa, a princípio... Quais são os tributos que não têm destinação específica? Impostos, taxas e contribuição de melhoria. Os 3. Ok? Vocês vão entender isso daqui, por que o destino da arrecadação do produto não é importante para esses 3. Tá? Vocês vão entender quando eu falar de natureza jurídica específica do tributo, que é a terceira parte da aula de hoje. Por isso que eu tenho que correr, que tem muita coisa para falar ainda. Ok? Então, teoria tripartida aqui, ó, não finalístico. Tá? Vamos em frente. Terminamos a classificação. Aqui eu já vou apresentar, eu pensei que eu tinha colocado lá nos impostos, mas aqui eu já vou apresentar para vocês as exceções que a Constituição prevê em relação aos impostos. Então vamos lá. Os impostos, a regra geral é que os impostos são tributos não finalísticos, ou seja, eu pago IPVA, eu pago IPTU e o ente tributante ele pode gastar a princípio onde ele quiser. Tá? Só que a Constituição, no artigo 167, inciso 4, ele prevê exceções. Vamos ver essas exceções? Então, veja. São proibidos, são vedados a vinculação da receita de impostos. Opa, isso daqui é a regra geral, porque eles são tributos não finalísticos. Ok até agora? Ressalvadas... Ou seja, exceto nas seguintes situações: a repartição do produto da arrecadação dos impostos, a que se referem os artigos 158 e 159, a destinação dos recursos para ações e serviços de saúde, para o ensino e para a realização de atividades da administração tributária. Marina, então a administração tributária foi colocada no mesmo patamar que saúde e educação? Pensem comigo. Sim. Por quê? Por isso que vocês têm que gostar e amar tributário. Porque se tem um concurso que não vai acabar na vida, são os concursos tributários. De auditor da Receita Federal, de auditor fiscal dos estados, de Procuradoria da Fazenda. Por quê? A Constituição já está vinculando aqui a receita dos impostos a isso. Marina, foi lobby? Não, pessoal, é uma questão de lógica. O Estado, ele precisa de dinheiro para realizar os seus objetivos constitucionais. Então, sem dinheiro, ele não consegue prover educação, saúde, segurança, nada. Então, entenderam por que a importância dessa vinculação à administração tributária?
como determinado respectivamente pelos artigos tais, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, e por aí vai. Bom, eu vou falar de cada uma dessas exceções rapidamente, porque não é bem o foco da aula. Não, eu já vou falar agora aqui. Bom, a primeira possibilidade, repartição do produto da arrecadação dos impostos. Pessoal, a Constituição Federal prevê as chamadas transferências obrigatórias, tá? Então, o Estado recolhe IPVA. X% vai para aquele município em que houve o recolhimento. E assim ocorre com o imposto de renda, e assim ocorre com alguns impostos previstos na Constituição. Ok? Por isso que quando vocês ouvirem algum político, candidato, querendo se eleger dizendo eu vou diminuir os impostos, está errado. Porque o que ele quer diminuir? Ele quer diminuir algo que ele já tem que transferir. Então, vai afetar quem? Os estados e os municípios que recebem esses impostos. Então, se ele quiser realmente diminuir a carga tributária, eu vou diminuir as contribuições especiais. Aí sim é um cara sério. Captaram? Bom, então essas transferências constitucionais elas já são previstas. Então é uma exceção a essa vinculação da receita dos impostos. Recursos para saúde, ensino e administração tributária. A própria Constituição e algumas leis complementares, em algumas situações ela joga para a lei complementar, ela diz quanto % da arrecadação total de impostos daquele ente tributante vai para a saúde, quantos % vai para a educação e quantos % vai para a administração tributária. E a última possibilidade, a última exceção, prestação de garantia às operações de crédito por antecipação de receita. Marina, não entendi nada. Calma, gente, é fácil. Operação de crédito, quando a lei de responsabilidade fiscal fala, ela quer dizer, a grosso modo, empréstimo. Então, vamos ler de novo. Garantia aos empréstimos por antecipação de receita. Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela permite que um ente tributante pegue um empréstimo, ela diz, dia 1º de janeiro de 2018 eu vou receber IPTU. Então, mas eu preciso pagar o 13º dos servidores do município. Eu nem sei se na lei de responsabilidade essa possibilidade pode, tá? Mas, hipoteticamente, digamos que sim. Então, eu pego o empréstimo, eu antecipo a arrecadação da receita por meio desse empréstimo e dou como garantia, o próprio recebimento do imposto. Captaram? Então, essa é a quarta exceção à possibilidade de vinculação da receita dos impostos. Ok? Vamos em frente. Essas pedaladas? Essa hipótese. Bom, ainda falando de exceções a essa característica de tributos não finalísticos, nós temos as taxas. Vejam, regra geral, gente, isso aqui já caiu em prova. Regra geral, as taxas, tá, são tributos não finalísticos, ou seja, o produto da arrecadação não tem uma finalidade específica, exceto as taxas judiciárias, porque a própria Constituição assim previu. Quando ela diz, artigo 98, parágrafo 2º, as custas e emolumentos serão destinados exclusivamente, então, o que está sendo destinado? Recurso tributário da taxa judiciária. Serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça. Ou seja, o dinheiro arrecadado com a taxa judiciária, ele é carimbado e ele tem que ir para o Poder Judiciário. Ok? A única exceção para a taxa. Vamos então falar de espécies de tributos. Vou falar de cada uma das 5 espécies tributárias, ok? A começar pelos impostos. O artigo 16 do Código Tributário Nacional diz que imposto é o tributo
cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Gente, isso aqui é o quê? É a definição de atividade não vinculada. Perceberam? O Estado, a atividade estatal não deve nada ao contribuinte, mas mesmo assim ele vai pagar o imposto. Mesmo assim não, a hipótese de incidência vai recair sobre o contribuinte e não sobre a contraprestação estatal. Logo, ele é um tributo não vinculado. A hipótese de incidência vai ser uma situação relacionada com o contribuinte, como por exemplo, produto industrializado, veículo automotor, ser proprietário de bem imóvel urbano. Podemos ir em frente? Alguma dúvida? Como eu já falei, os impostos, como regra geral, são não finalísticos, não tem a arrecadação dos recursos tributários, não tem um fim específico, uma finalidade específica. Então, ele serve para quê? Ao menos, já que não tem uma finalidade específica. Ele serve para custear as chamadas despesas públicas gerais ou universais. Quando eu digo geral, universal, eu estou querendo dizer prestadas a toda a coletividade indistintamente. Indistintamente, o que quer dizer? Eu não consigo definir uma pessoa específica, pode ser para qualquer pessoa. Ou seja, seus usuários são indeterminados e indetermináveis. Eu não consigo saber quem vai ser beneficiado com esse serviço público geral indivisível. Indivisível, não é possível mensurar a parcela que cada um de nós usa essa despesa geral. Por exemplo, iluminação pública. Não é um bom exemplo iluminação pública, porque a gente já tem a contribuição de iluminação pública. Mas, por exemplo, segurança pública. O Estado consegue especificar quem é o contribuinte que está utilizando a segurança pública, né, para toda a coletividade. Ele também não consegue mensurar se eu uso mais da segurança pública do que ela. Então, é um serviço geral e indivisível. Ok? Segurança pública, iluminação pública ali eu deveria ter tirado. Limpeza pública, limpeza feita pelo gari. Ok? Vamos em frente. Exceções à vinculação eu acabei de explicar para vocês, então estava certo, estava na parte dos impostos, né? Bom, primeira exceção, transferência constitucional obrigatória. Exemplo, pertence aos municípios a arrecadação do imposto da União sobre a renda, ok? Então, essas transferências são a primeira exceção à vinculação da receita de impostos. Aqui, os artigos constitucionais. Segundo, destinação dos recursos para a saúde. Aqui o texto constitucional que versa sobre isso. Pessoal, eu vou passar mais rápido aqui, ok? Depois leiam em casa com calma. A saúde, ao ensino e à administração tributária. E a operação de crédito por antecipação de receita. Então, aqui o 167, parágrafo 4º diz: é permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos para prestação de garantia ou contra-garantia à União para pagamento de débitos para com esta. Então, aquilo que eu falei para você, existem alguns empréstimos que são permitidos e outros que são proibidos, tá? Professora, oi. A senhora está falando e eu estou imaginando um monte de coisa aqui no dia a dia prático. Então, assim, a grosso modo, eu recolho o ITCMD. Então, assim, automaticamente ele vai pagar os policiais que estão fazendo greve lá no Rio de Janeiro. Pode ser. Não, mas aí é Estado. Se você recolhe aqui, vai para o governo do Estado de São Paulo. De lá. Pode ser. Aí, quem vai fazer essa distribuição, a lei orçamentária anual, ela tem que prever tudo isso.
eu vou arrecadar X disso, eu tenho X recursos não vinculados, eu vou distribuir dessa maneira. É o que a gente chama de alocação de recursos. Eu vou alocar tais recursos dessas maneiras, dessa forma. Sabe o que é mais louco? Por exemplo, os tributos finalísticos. Imagina um tributo que foi criado para uma finalidade X. Aí depois que esse dinheiro é arrecadado, o Poder Público Federal pega esse dinheiro para pagar TV a cabo lá, sei lá, da Presidência da República ou do Congresso Nacional. Esse caso é real. Quando eu dava aula em 2007 de tributário, eu salvei essa reportagem. Se vocês quiserem, depois eu mando. Então, isso é gritante. Diariamente, a gente já vê no jornal. Eu gostaria muito que a gente pesquisasse mais o destino do recurso dos tributos finalísticos, se realmente estão sendo aplicados. Posso fazer um pequeno parênteses? Vocês lembram que a CP... Pode desligar se quiser. Quanto à base de cálculo, os impostos, eles podem ser classificados como impostos reais, ou seja, a base de cálculo daquele tributo vai incidir sobre a res, sobre a coisa. Ou então eu posso ter os impostos pessoais. A base de cálculo vai incidir sobre a pessoa. Exemplo, imposto de renda, tá? Os demais exemplos para impostos reais, ok? Alguma dúvida? Tem outro pessoal? Oi? Mulher? Que eu saiba, não. Tá? Seria o de grande fortuna se criado fosse, né? Mas aí será que seria... Acho que sim. Acho que o grande fortuna seria sim. Precisaria ler a lei e ver a base de cálculo. Por que não vai ter interesse de quem que ela? Ó, essa é uma questão divergente. Essa é uma questão divergente. Essa é a questão. Para você ter ideia, o Barack Obama, salvo engano, o Barack Obama foi uma plataforma lá, quando ele queria se eleger, criar um imposto sobre grandes fortunas. Por que nem ele, ele fez a reforma da saúde que o Trump está querendo destruir, e por que ele não implementou isso? Porque, na verdade, se a gente parar para pensar, os grandes investidores, eles analisam a situação jurídica que for mais benéfica para eles. Então, não é... Se a gente criar imposto sobre grandes fortunas, eles vão pegar todo o patrimônio dele, que a gente precisa, porque tem investimento, tem tudo, gera riqueza pra gente, e vão investir em outro lugar que não tenha. Então, pra gente mesmo, né, eu e você, não é tão interessante desse ponto de vista. Então, quando eu ouço alguns políticos, eu vou implementar imposto sobre grandes fortunas, não sabe nem o que tá falando, entendeu? Mas eu acho que uma explicação de algum economista pode ser mais aprofundada que isso, mas basicamente é isso. Quanto à repercussão do ônus financeiro, o que vocês entendem como repercussão do ônus financeiro? Quem realmente tem que pagar pela lei, recolher o tributo e pagar para a administração tributária, e quem realmente enfia a mão no bolso e efetivamente paga, tá? Então, quanto à transferência do ônus financeiro, quanto à repercussão do ônus financeiro, nós temos os chamados impostos diretos, tá? É aquele em que o contribuinte de direito não repassa o ônus de pagar o tributo, colocar a mão no bolso e pagar o dinheiro a outra pessoa. Então, o próprio contribuinte previsto na lei é ele que vai arcar com o ônus financeiro. Não há repercussão. Eu sou o contribuinte direto. Diferentemente do chamado contribuinte ou impostos indiretos, em que a lei diz supermercado, você vai ter que recolher ICMS sobre as mercadorias que você vender. Só que o supermercado, ele vai pegar esse dinheiro da onde? Quando a gente vai lá e faz a compra, a gente paga o preço do mercadoria mais o imposto. Então, quem é que bota a mão no bolso e paga efetivamente? Nós, consumidores. Então, alguns impostos fazem essa transferência do ônus de pagar o tributo, só do ônus de pagar. Porque quem tem a obrigação jurídica de recolher
separar o dinheiro, opa, isso aqui é do imposto, é o supermercado. Então aqui eu tenho o chamado contribuinte de direito previsto na lei e o contribuinte de fato, tá? Então o contribuinte de direito do supermercado, que está previsto na lei, repassa o ônus de pagar o tributo para o contribuinte de fato. Por isso que quando a gente fala de instituição de um Código de Defesa do Contribuinte, tá? Uma das nossas ideias, e parte já foi implementado, é que quando a gente vai comprar alguma coisa, que seja destacado. Eu estou pagando R$5 nessa água, mais R$2,50 são de tributos. E quais tributos? Em outros países, o preço que está na prateleira é o preço só do produto. Então, se você for para os Estados Unidos comprar um iPhone 7 Plus X, sei lá, gente, eu nem sei qual é o último iPhone, tá? Eu vou com dinheiro contado porque eu vi no site. Você não vai conseguir comprar. Porque além daquele dinheiro, ainda tem a taxa, que eles chamam de taxa, ainda tem o tributo que muda de estado para estado. Por que isso é importante? Para a gente ter consciência do quanto de tributo que a gente paga. Para a gente não ficar nessa comodidade que a gente está de aceitar essa carga tributária alta. Então a lógica é essa, tá? Regra. Bom, os impostos em relação à competência impositiva, ou seja, a competência para a instituição de tributos, eles podem ser de competência exclusiva da União, competência exclusiva dos estados e dos municípios, como a gente já viu anteriormente. Pessoal, ali municípios e DF, tá? Faltou ali o DF lá depois de municípios. Existe essa lista aqui, ela é taxativa, ok? Por isso que na aula passada eu falei para vocês que quando eu estava na Comissão de Estudos Tributários da OAB do Ceará, nós recebemos uma lei municipal de um determinado município que quis instituir um imposto sobre sítios de veraneio. Tem esse imposto aqui nessa lista exaustiva, taxativa? Não tem. Logo, de cara, a gente já sabe que é um imposto inconstitucional. Qual é a exceção? A União, ora quem? Imagine. A União, ela pode instituir um imposto novo, tá? Qual é o nome desse imposto novo que a União pode instituir? Imposto Residual da União. Ok? Eu sei que você já tem todo um conhecimento do que vem a ser residual. Por exemplo, quando a Constituição fala que a competência dos estados é aquilo que não for da União e aquilo que não for de interesse local, porque o interesse local é do município, o que sobra é a competência dos estados, que a gente chama de residual. Aqui no direito tributário, quando vocês ouvirem falar imposto residual, contribuição social residual, quer dizer novo. Imposto novo, contribuição social nova. Ok? Combinado o nosso acordo? Vamos em frente. Aqui a lista dos impostos federais, depois leiam em casa. Estudante de direito sabe essa competência aqui, tá, pessoal? Então vocês não podem achar que ICMS é imposto federal. Pelo amor de Deus, né? O coração da professora sai pela boca. Temos também, é verdade. Temos também, Marina, mas bem que podia cair essa questão na minha prova, porque aí eu ia acertar, né? Imagina, imposto de renda do município. Não pode. O município tem imposto de renda, não pode. Bom, pessoal, então vamos lá. O artigo 154, ele prevê mais duas hipóteses de impostos para a União. São o imposto extraordinário de guerra e o imposto residual. Eu fiquei de falar nessa aula, eu estou aqui cumprindo o acordado. O artigo 154, inciso 1 diz, mediante lei complementar. Opa, lei complementar. Lembrem-se que são 4 espécies tributárias, 4 tributos que requerem lei complementar. Quais são elas? Os dois novos, os dois que têm o nome residual, imposto residual da União, contribuição social residual. Opa, faltam mais 2.
empréstimo compulsório e o IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas. Isso aqui vocês têm que decorar. Se vocês aprenderem isso daqui, vocês matam algumas questões de prova, tá? Só que a questão não vai dizer que lei ordinária pode instituir empréstimo compulsório. Não, ela não vai dizer isso. Ela vai dizer o quê? Que uma medida provisória quis instituir um imposto residual da União. Por que ela vai dizer isso? Porque é mais elaborada, tributário, né? Requer mais inteligência, então ela eleva o patamar do negócio. Medida provisória não pode regular matéria reservada à lei complementar. Entenderam? Então, lei complementar, impossível, lei ordinária ou medida provisória. Ok? Então, a questão não vai dizer lei ordinária ou lei complementar. Ela vai botar o quê? Medida provisória. Criando imposto residual da União, contribuição social residual, empréstimo compulsório ou IGF. Você tinha uma pergunta lá atrás, eu esqueci de responder. Já esqueceu? Tá. Então, vamos lá. Primeiro requisito do imposto... Gente, o nome é só imposto residual. Por que eu dou aula para vocês falando da União, da União? Vai numa prova, Estado, membro, por lei complementar, instituir imposto novo. Não pode, gente. Só pode a União. Então, eu fico enchendo o saco, imposto residual da União, para vocês saberem que a competência é da União. Lei complementar, né? Impostos não previstos no artigo anterior, ou seja, no 153, desde que sejam não cumulativos e tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição. Traduzindo, precisa ter esses 4 requisitos para a instituição de um imposto residual. Primeiro, lei complementar. Segundo, ser de competência da União. Terceiro, proibida a bitributação. Ou seja, não pode ter fato gerador ou base de cálculo de imposto já criado. A bitributação ocorre quando 2 ou mais entes tributantes cobram tributo sobre o mesmo fato gerador. Então, eu não posso pegar dos impostos federais, fato gerador ou base de cálculo, eu tenho que criar um novo fato gerador ou base de cálculo, e nem dos próprios discriminados nessa Constituição. Também não posso pegar fato gerador e base de cálculo dos impostos municipais ou dos impostos estaduais, ok? Proibida a bitributação. Lei complementar, competência da União, proibida a bitributação e não cumulatividade. Continuando. Inciso 2. A União pode instituir, na iminência ou no caso de guerra externa, né? Ali eu tirei o print da Constituição, mas com certeza é externa, eu acho que o R juntou com o N. Impostos extraordinários. Então, primeira coisinha. Guerra civil interna pode suscitar a instituição do imposto extraordinário de guerra? Não, tem que ser guerra externa, ok? Na iminência, então a guerra já pode estar acontecendo ou ela pode estar na iminência próximo de acontecer. Impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária. Opa! Ao eleger o fato gerador base de cálculo, eu posso escolher fato gerador base de cálculo de imposto da União, imposto do Estado ou imposto do município. Eu posso escolher qualquer fato gerador base de cálculo. Compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Pergunto a vocês, a guerra externa é fato gerador do imposto extraordinário de guerra? Por que não? Ah, como declaramos guerra, cada bomba soltada lá no outro país, vamos tributar. Não faz sentido. O que é a guerra externa, então? É apenas a causa deflagradora
da instituição do tributo. É a hipótese que permite que uma lei que crie esse tributo, tá, eleja qualquer outro fato gerador ou base de cálculo de imposto para tributar. Por exemplo, pode escolher o ICMS, pode escolher o IPI. Então, a lei foi declarada guerra externa. A gente precisa de dinheiro. A União vai lá, edita uma lei dizendo que a base de cálculo é a circulação de mercadorias. Então, toda vez que houver a circulação de mercadorias, vai ter que recolher ICMS e Imposto Extraordinário de Guerra. É uma bitributação permitida. Muito bem. Por que essa bitributação não seria inconstitucional? Como é seu nome? Muito bem, boa garota. Pessoal, existem as regras gerais. Mas quando a própria Constituição cria a exceção, a gente não tem que falar se é constitucional ou não. É a Constituição que está permitindo essa exceção. Entenderam? Então aqui a gente fala de bitributação constitucionalmente permitida. Logo, ela é constitucional. Ok? Base de cálculo e fato gerador podem pertencer ao campo de competência da União, Estados e municípios de qualquer lugar. Ok? Então, a guerra externa é apenas a situação que permite a criação desse imposto. Ok? Precisa ser por lei complementar? O inciso anterior falava do residual, tinha que ser por lei complementar. Aqui fala, se não fala nada, é por lei ordinária. Ok? Não é matéria reservada. Estado pode declarar guerra externa. O Estado do Rio Grande do Sul declarou guerra externa ao Uruguai e à Argentina. Eles podem criar o Imposto Extraordinário de Guerra? Não, né? Não podem. É de competência da União. Vamos em frente. Aqui os impostos estaduais, ITCMD, ICMS. Gente, olha o tamanho do nome do ICMS. Não é só circulação de mercadoria. É circulação de mercadoria e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal. Aquilo que não está previsto aqui vai ser o que? Imposto de incidência do ISS. E de comunicação, ainda que as operações e prestações se iniciem no exterior. Olha o nome do ICMS. E o IPVA. E os impostos municipais, nós temos o IPTU, o ITBI, Transmissão Intervivos, e ISS. Vocês vão ter uma aula de impostos em espécie, né? Taxas. Alguma dúvida em impostos? Taxas. O artigo 77 do Código Tributário Nacional diz que as taxas cobradas pela União, Estado, Distrito Federal e municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível. Vejam que, quando eu falei lá de impostos, eu falei de despesas públicas universais para toda a coletividade e indivisível. Eu não tenho como quantificar quando cada pessoa que utiliza, ela usa daquele serviço para poder auferir um valor. Aqui não. Aqui eu preciso, para ser hipótese de incidência da taxa, que esse serviço público seja específico e seja divisível. Vamos trabalhar já já. Prestados ao contribuinte opostos à disposição. E aqui o inciso 2º da Constituição, que fala em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à disposição. Bom, as taxas, como eu já falei, são tributos vinculados, ou seja, quando eu pago a BITS, uma taxa municipal, eu tenho a contraprestação. Quando eu pago uma taxa de funcionamento, poder de polícia, eu tenho a contraprestação, que seria a fiscalização, né? Então, sempre vai ser uma situação relacionada com a atuação do Estado. Por isso que a gente diz que as taxas são tributos contraprestacionais. Eu pago algo para ter de volta uma prestação do Estado. Ele vincula o Estado à prestação de uma atividade.
em favor do contribuinte. E a gente tem aqui as duas hipóteses de incidência, que é a prestação de serviço público e o exercício do poder de polícia. O que significa serviço público, né? Celso Antônio Bandeira de Mello é toda atividade, oferecimento de utilidade ou de comodidade fruível diretamente pelos administrados, prestado pelo Estado ou por quem lhe faça às vezes, sob um regime de direito público. Isso é importante. Por que eu estou destacando esse regime de direito público instituído pelo próprio Estado? Porque existem alguns serviços que não são serviços, não tem o regime de direito público, vai ser privado o regime jurídico, então eles não vão ter natureza jurídica de taxa, vão ter natureza jurídica de tarifa. E tarifa é tributo? Não. Taxa é diferente de tarifa, ok? Então, isso é importante. Serviço público específico e divisível. Pessoal, não se atentem a entender o que é o específico e o que é o divisível. O professor Hugo de Brito Machado, ele diz que na prática, sempre que for específico é divisível. Então, essa distinção, ela não faz muito sentido, ok? Então, precisamos entender que raios é esse serviço público específico e divisível. Nós temos o contrário de serviço específico, é um serviço universal, universal para toda a coletividade. Eu não consigo determinar quem é a pessoa beneficiada por aquele serviço público. E o serviço específico? Ele tem uma pessoa determinada ou uma pessoa determinável. Então, eu consigo saber o CPF daquela pessoa, ok? Se eu consigo saber o CPF, eu sei quem ela é, certo? E o que é esse serviço divisível? Diferentemente do indivisível, eu não sei mensurar o quanto cada pessoa utiliza de segurança pública, de iluminação pública, certo? Diferentemente do divisível, em que eu consigo ter uma ideia, nem que seja presumida, de quanto aquela pessoa utiliza daquele serviço. Então, quem advoga muitas causas vai pagar, né, proporcionalmente mais do que quem advoga menos. Então, eu consigo mensurar o quanto que aquela pessoa está usando do poder judiciário. Entenderam? Isso é fundamental para a gente saber se o serviço vai ser remunerado por uma taxa. Que ventinho delicioso, gente. Vai ser remunerado por uma taxa, ok? Então, algumas súmulas do STF, existem inúmeras, tá? Primeiro, serviço de coleta de lixo domiciliar. Vejam só, lixo domiciliar. O Estado, ou então ele delega esse serviço para um terceiro, ele vai lá e recolhe o lixo na minha porta. Se ele sabe onde eu moro, ele sabe qual o meu possível CPF, ele consegue me identificar, ok? Marina, e como é que faz então para quantificar a taxa de coleta de lixo domiciliar? Temos uma questão divergente, mas que o STF já tem um posicionamento, né? Existe uma lei municipal que criou essa taxa de coleta de lixo domiciliar, salvo engano, aqui do interior de São Paulo, e ela vinculou ao tamanho do terreno. Uma dos requisitos da base de cálculo foi a metragem do terreno. O STF entendeu que isso seria possível haver essa presunção para eu conseguir quantificar. Então, basicamente, quem tem um terreno maior vai gerar mais lixo. Esse é o raciocínio. É uma presunção, tá? Possível. Criativa, mas possível, juridicamente possível, segundo o STF. Ok? Então, coleta de lixo domiciliar. Vai de casa em casa, sabe o meu endereço. É um serviço específico e divisível? Sim. Logo, uma lei que cria a taxa de coleta de lixo domiciliar, ela é constitucional ou inconstitucional? Constitucional. Diferentemente do serviço de limpeza pública, das vias públicas, do serviço que os garis, por exemplo, fazem.
Eu tenho como saber quem se beneficia da limpeza que o Gari faz? Eu não tenho como saber. Então, é um serviço específico? Não. Eu consigo mensurar o quanto cada pessoa utilizou desse serviço de limpeza pública? Também não. É um serviço universal e indivisível, a limpeza pública. Logo, se uma lei criar uma taxa de limpeza pública, essa taxa vai ser constitucional ou inconstitucional? Inconstitucional, porque não é um serviço específico e divisível. Nesse sentido, nós temos a súmula vinculante 19, que diz: a taxa cobrada exclusivamente. Gente, essa palavra é fundamental aqui. Exclusivamente. Por quê? Porque eu tenho duas possibilidades. Eu tenho a coleta de lixo domiciliar e a limpeza pública. A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento, destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis. Então, aqui ele está falando da coleta domiciliar. Não é inconstitucional. Não viola a Constituição. Então, coleta de lixo domiciliar, constitucional. Taxa de limpeza pública, inconstitucional. Ok? Isso aqui, aluno de primeiro ano de direito sabe e não erra na prova. Interessante. Podemos fazer um estudo para saber a constitucionalidade da taxa de esgoto. Ok? Quando eu fazer a distinção para preço público, eu vou falar da taxa de esgoto. Taxa ou tarifa. Tá? Questãozinha da Defensoria Pública. Vocês não podem errar isso. Segundo o STF, são específicos e divisíveis os serviços públicos municipais de coleta, remoção, tratamento, destinação de lixo, resíduo proveniente de imóveis. É o texto transcrito da súmula. Desde que essas atividades sejam completamente dissociadas de outros serviços públicos de limpeza realizada em benefício da população em geral, serviço universal, desde que não seja limpeza pública e de forma indivisível, a exemplo dos serviços de conservação e limpeza de bens públicos como praças, calçadas, ruas, bueiro. Você defensor, né? Vamos que vamos. Tamo junto. Tamo junto. Bom, já falei para vocês, né? Então, que os serviços públicos gerais para a coletividade, eles devem ser prioritariamente financiados por impostos, mas não há uma obrigatoriedade específica, né? Porque eles são não finalísticos, exceto aquelas exceções que a Constituição trouxe, e que os serviços públicos específicos e divisíveis são financiados por meio de taxa. Nesse sentido, a súmula 670 do STF diz: o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado por meio de taxa. Por quê? Antes, enfim, não existia a contribuição de iluminação pública. Então, o que os municípios faziam? Instituíam a taxa de iluminação pública. Vamos pensar. Iluminação pública. Eu, ente tributante, tenho como saber e identificar o contribuinte que é beneficiado ou não com a iluminação pública? Ah, mas vocês vêm assistir a aula aqui de noite e de noite as luzes estão acesas, então eu pego o CPF de vocês. Gente, inviável. Só para cobrar isso, a gente tinha que andar com um chip subcutâneo, né, para saber, saiu de casa, paga a taxa de iluminação pública. Ainda não estamos lá, ok? E além de ser universal a iluminação pública, eu consigo mensurar quanto cada um de nós utiliza? A gente não tem. Então, a iluminação pública é um exemplo de serviço universal e indivisível. Logo, ele não pode ser remunerado por meio de taxa. Agora, eles podem ser remunerados por meio de contribuição de iluminação pública. Ok?
Pessoal, existe uma súmula 41, que anotem aí, porque depois vocês mesmos podem adicionar nesse slide. Súmula vinculante 41 do STF. É a transcrição dessa súmula 670, ok? Por que vocês acham que o STF colocou como súmula vinculante? Adivinha, né? Muitos municípios, ainda assim, após essa súmula, criavam leis, continuavam criando essa taxa de iluminação pública, ok? Vamos em frente, anotaram aí? Súmula vinculante número 41 do STF. A Constituição, quando fala de serviço público, fala que o serviço público ele vai ser efetivo, ou seja, concretamente realizado, o contribuinte usufruiu daquele serviço, e ele pode ser também potencial, quando o serviço público é colocado à disposição do contribuinte. Taxa de coleta de lixo domiciliar. Eu vou passar um ano fora, eu não quero pagar essa taxa. Meu apartamento vai ficar fechado? Por que eu vou pagar essa taxa? Eu não vou estar no Brasil, eu não vou usufruir, mas é um serviço que é colocado à sua disposição. Então, mesmo que você vá fruir ou não, você vai ter que pagar por aquele serviço, ok? Segunda modalidade, hipótese, entenderam alguma dúvida? Segunda hipótese de incidência das taxas. Poder de polícia, taxa de polícia ou de fiscalização. O artigo 78 do Código Tributário Nacional define poder de polícia como atividade da administração pública que é limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade. Então veja, limitando ou disciplinando, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão do interesse público. Então, por causa do interesse público, eu vou fiscalizar o seu estabelecimento. Por causa do interesse público, eu vou liberar que você habite, resida no seu imóvel, ok? Então, o poder de polícia tem essa capacidade de limitar o exercício de um direito e de fiscalizar o exercício de um direito. Diferentemente dos serviços públicos, tá? Que podem ser efetivos ou potenciais, o poder de polícia, a taxa de polícia tem que ser de utilização efetiva, tá? A atividade fiscalizatória tem que ser concreta, palpável, real e efetiva. Então, você pega uma taxa municipal de licença de localização e funcionamento, a renovação dessa taxa. Então, a princípio, em tese, o ente tributante tem que ir lá fiscalizar o seu estabelecimento. E aí você paga a taxa de polícia. Marina, mas nem sempre ocorre essa fiscalização. E aí? Qual a repercussão? Eu posso entrar, então, fazer uma defesa tributária, dizendo que como a taxa de polícia é de utilização efetiva e o poder público municipal não fiscalizou o meu estabelecimento, então eu não quero pagar a taxa? Veja bem, o STF, ao decidir essa questão, ele veiculou uma presunção de utilização efetiva. Como assim presunção de utilização efetiva? Se aquele ente tributante, no caso o município, tiver um órgão de fiscalização que possa ir fazer efetivamente essa fiscalização, o STF considerou essa presunção, considerou como presunção a utilização efetiva, a existência de um órgão de fiscalização. Só para vocês entenderem, alguns anos atrás teve, e esse exemplo ele se repete, mas esse me marcou muito. Teve um estabelecimento de alimentos, eu não sei se era padaria ou se era um restaurante, no Rio de Janeiro, que explodiu. O gás, alguém chegou, foi ligar, e aí morreram, acho que 2 ou 3 pessoas, né? Era em frente a uma praça muito movimentada. Eu não sei se vocês lembram dessa notícia. E aí os jornais ficaram, nossa, será que a fiscalização estava em dia? A taxa tinha sido paga.
Mas a fiscalização, imagina o poder público municipal e em cada estabelecimento fiscalizar em loco. Então, essa fiscalização é feita meio por arbitragem. Eles escolhem, né, alguns estabelecimentos para fazer isso, porque na prática o custo seria muito, muito grande. Entenderam? Eles já pagam né? Pois é, mas lembra que o dinheiro da taxa é um tributo não finalístico e que não necessariamente vai para esse órgão de fiscalização? Então, levando isso em consideração, essa dificuldade prática de a cada 6 meses ou a cada ano o estabelecimento ser fiscalizado, né? Então, o STF entendeu como presumida, né, como uma presunção de utilização efetiva se o ente tributante tiver um órgão de fiscalização. Imaginem que o ente tributante não tem nenhum órgão de fiscalização e está cobrando a taxa. Aí isso é um absurdo. Isso, como não existe o órgão de fiscalização com servidores públicos concursados para fazer essa fiscalização, ele não pode cobrar. Entenderam? Captaram? Ok. É importante que vocês entendam, porque numa questão de prova vocês têm que entender para saber a justificativa, certo? Base de cálculo, gente, a base de cálculo das taxas vive caindo em concursos públicos, tá? Assunto que eles adoram. O AB segunda fase, então, nem se fala. Artigo 145, parágrafo 2º da Constituição Federal. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de imposto, ok? Então, o município quer instituir uma taxa com base no valor venal do imóvel urbano, por exemplo. Essa é a base de cálculo, a grosso modo, a base de cálculo do IPTU. Não pode instituir porque é a base de cálculo já própria de um imposto, certo? Nesse sentido, nós temos a súmula 595 do STF, que diz que é inconstitucional a taxa municipal de conservação de estradas e rodagens, cuja base de cálculo seja idêntica à do ITR, Imposto Territorial Rural, ok? Captaram? Alguma dúvida? Então guardem aí na cabecinha de vocês que base de cálculo da taxa tem que ser diferente dos impostos discriminados na Constituição. Bom, o imposto, ele é um tributo não vinculado. Logo, a base de cálculo do imposto independe da atuação do Estado, independe dessa contraprestação estatal. Por exemplo, IPTU, a base de cálculo, valor venal do imóvel. A taxa, por outro lado, já é um tributo vinculado a uma atuação do Estado. Então, o STF definiu exatamente isso. A base de cálculo da taxa deve ter uma correlação razoável com o custo total para a atuação do Estado. Vejam que louco, tá? O dinheiro da taxa vai para aquele fim específico? Regra geral, não. Mas o STF entendeu que o custo da prestação desse serviço do Estado, o custo total, deve pautar, deve ter uma relação com a base de cálculo da taxa. Para impedir o quê? Que a base de cálculo da taxa, o valor prestado seja de R$10.000, por exemplo, a prestação de serviço público, e a arrecadação com aquela taxa seja de R$1.500.000. Então, tem que guardar essa correlação, ok? O STF entende que, claro que tinha que ser processo judicial, né? O custo da prestação do serviço é mas vocês sabem que o valor da causa, né, ele pode ser estratosférico. E aí a taxa tem que guardar essa correlação, tá, com o custo da prestação jurisdicional. Captaram? Entende que as custas judiciais
por serem tributos da espécie taxa, cobrados para remunerar a prestação de serviço público específico divisível da jurisdição do Poder Judiciário, por ter como base de cálculo o valor da causa ou da condenação, acho que podem ter, né? Por isso, se a alíquota for excessiva ou se inexistir previsão de um valor máximo, teto, elas se tornam ilegítimas, por não guardarem relação com o custo total do serviço e por violação ao princípio do livre acesso à jurisdição. Dúvidas? Tranquilo? Entenderam? Súmula 667 do STF. Viola a garantia constitucional do acesso à jurisdição a taxa judiciária calculada, faltou um D ali, sem limite sobre o valor da causa. Certo? Vamos em frente, alguma dúvida? Pessoal, qual foi o caso aqui? Município de São Carlos, tá? Ele instituiu a taxa de coleta de lixo domiciliar. Salvo engano, caiu uma questão dessa na Defensoria Pública, tá? Instituiu a taxa de coleta de lixo domiciliar. E a base de cálculo que ele utilizou dessa taxa de coleta de lixo domiciliar foi parte da base de cálculo do IPTU. Eu já disse que a base de cálculo não pode ser idêntica, mas se usar um dos elementos da base de cálculo de imposto, pode? O STF entendeu que sim. Tá aqui o julgado, ó. O fato de um dos elementos utilizados na fixação da base de cálculo do IPTU, que foi a metragem da área construída do imóvel, que é o valor do imóvel, ser tomado em linha de conta na determinação da alíquota da taxa de coleta de lixo não quer dizer que teria essa taxa base de cálculo igual a do IPTU. Então, para fixar a alíquota dessa taxa, ele usou a metragem de área construída do IPTU. Logo, não há identidade, tem que ser igual. O custo do serviço constitui a base imponível da taxa. Todavia, para o fim de aferir em cada caso concreto a alíquota, utiliza-se a metragem da área construída do imóvel, certo que a alíquota não se confunde com a base imponível do tributo. Tem-se com isto também forma de realização da isonomia tributária, o princípio da capacidade contributiva. Súmula vinculante, então, 29 do STF. É constitucional a adoção no cálculo do valor da taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto. Isso, então, é constitucional, desde que não haja integral identidade entre a base de cálculo do imposto e a base de cálculo da taxa. Ok? Entenderam? Então, questãozinha da Defensoria Pública. A respeito das espécies tributárias existentes no sistema tributário, julgue. No cálculo do valor de determinada taxa, pode haver elementos da base de cálculo de algum imposto, desde que não haja total identidade entre uma base e outra? Vou ser defensora pública. Eu acho que tem mais uma questão. Ah, não. Bom, vamos fazer mais 5 minutos que ainda tem coisa, tá?